temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. Eu disse a mim mesmo: se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então o que é que ando chamando de sabedoria até hoje? Por muito tempo, achei que sabedoria era acerto, era sucesso, era lógica perfeita, argumentos bem articulados, decisões que impressionam. Eu pensei que ser sábio era ser admirado, mas quanto mais eu crescia em conhecimento humano, mais meu coração se esvaziava de paz. Eu sabia muitas coisas, mas não conhecia o Santo. Eu falava de tudo, mas não ouvia a voz de Deus. Eu explicava o mundo, mas não entendia a mim mesmo. E foi quando a vida me desfez. Quando tudo aquilo que eu julgava inabalável ruiu diante dos meus olhos. Foi aí, exatamente aí, que a sabedoria começou. Não num livro, não numa aula, não numa conquista, mas no temor. O temor não é medo de Deus como quem teme um tirano. É reverência, é reconhecer que Ele é Deus, e eu não. É parar de brigar com os planos dele só porque não entendo. É aceitar que há caminhos que só fazem sentido depois da dor. É admitir que a lógica dele está acima da minha, e que o silêncio dele muitas vezes é resposta, e não ausência. Eu disse a mim mesmo: se eu quero sabedoria de verdade, preciso primeiro me humilhar, porque a sabedoria não nasce na arrogância. Ela brota na entrega, ela floresce quando o coração se curva. E então comecei a observar a vida com outros olhos. Vi gente com pouca instrução, mas com paz que não se explica. Vi pessoas simples que mal sabiam assinar o próprio nome, mas oravam com uma profundidade que me calava, porque elas conheciam o Santo, elas sabiam onde estava a fonte, e por isso, mesmo em meio ao caos, elas tinham entendimento. A sabedoria de Deus não é sobre saber tudo, é sobre confiar, mesmo quando não se sabe nada. Eu disse a mim mesmo: quantas vezes troquei o essencial pelo urgente? Quantas vezes corri atrás de respostas, sem nem fazer a pergunta certa? Quantas vezes pedi direção, mas com os ouvidos fechados, e Deus ali, esperando não minha perfeição, mas minha rendição, esperando que eu me calasse, que eu cessasse a correria, que eu abrisse mão da razão e abraçasse a fé, porque a sabedoria dele não se compreende, se recebe. Eu disse a mim mesmo: talvez ser sábio seja mais sobre ouvir do que sobre falar, mais sobre esperar do que correr, mais sobre obedecer do que entender, porque sabedoria é saber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora dele. É lembrar que ele vê o fim desde o começo, é confiar que há um propósito até no tempo de espera, até no silêncio, até nas lágrimas. E então eu comecei a ouvir, não com os ouvidos, mas com o espírito. Comecei a perceber que Deus fala quando a gente para, que Ele orienta quando a gente descansa, e que a sabedoria que vem do alto não é barulhenta, ela é mansa, pura, pacífica, cheia de misericórdia. Eu disse a mim mesmo: se eu conheço o Santo, então entendo o que é viver, porque viver sem Ele é apenas sobreviver, é correr atrás do vento, é construir castelos de areia e chamar isso de futuro. Mas quando o conheço, entendo que há mais do que este mundo pode oferecer, mais do que meus olhos podem ver, mais do que a lógica pode explicar. E aí, a vida começa de verdade. Não porque tudo se resolve, mas porque tudo ganha sentido. Eu disse a mim mesmo: a sabedoria não é uma medalha, é uma cruz. Não é um troféu, é uma jornada. Não é sobre saber, é sobre crer. E quem teme o Senhor começa a viver, começa a enxergar, começa a entender, porque o temor do Senhor é só o começo. E o conhecimento do Santo, o conhecimento do Santo, esse sim, é o verdadeiro entendimento.